Olá, tudo bem? Nessa aula de álgebra linear, nós vamos estudar sobre base e dimensão de um espaço vetorial. Para começar, precisamos falar sobre dependência e independência linear. Quando um conjunto de vetores é linearmente dependente, LD, e quando é linearmente independente, LI. Olha só, sejam E um espaço vetorial e X um conjunto de N vetores, V1, V2, Vn, em E. Vamos considerar a seguinte equação: A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, e assim por diante, até AN, Vn igual a zero. Ou seja, vamos analisar aquela combinação linear de vetores de X que resulta o vetor nulo, o zero. Caso essa equação admita apenas a solução trivial, que é quando todos os escalares valem zero, A1, A2, AN, todos são iguais a zero, dizemos que o conjunto X é linearmente independente, LI. Caso contrário, se existirem outras soluções além da trivial, dizemos que X é um conjunto linearmente dependente, LD. Beleza? Então, se a única combinação linear dos vetores de x que resulta o vetor nulo for aquela combinação linear onde todos os escalares valem zero, esses vetores são LI, linearmente independente. Agora, se existir uma combinação linear desses vetores resultando o vetor nulo, de modo que nem todos os escalares sejam iguais a zero, o conjunto de vetores é LD, linearmente dependente. Vamos observar um exemplo bem fácil. Determine se o conjunto desses dois vetores de R2, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, são LD ou LI. Vamos analisar a equação A1 vezes um dos vetores, pode ser o vetor 1, 0, mais A2 vezes o outro vetor, que é o 0, 1, igual a zero. Quem é 0 em R2, o vetor nulo do R2? É o vetor 0, 0. Beleza, A1 e A2 são escalares, então eu tenho ali uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1, resultando o vetor nulo. Como é que fica em R2 essa adição? Primeiro, vou multiplicar cada vetor pelo escalar, resulta o vetor A1, 0, e o outro vetor vai ficar 0, A2, certo? Multiplica cada componente pelo escalar. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. Fazendo a soma desses dois vetores, obtemos o vetor A1, A2. E para que ele seja igual ao vetor nulo, o que acontece? O A1 tem que ser igual a zero e o A2 tem que ser igual a zero também. Obtemos a solução trivial. Os dois escalares valem zero. Isso significa que o conjunto de vetores é LI. É um conjunto linearmente independente, ok? Uma propriedade de conjuntos LD é que um conjunto de dois ou mais vetores é LD, se e somente se pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros. Isso é um teorema que nós vamos demonstrar na sequência. Antes de fazer a demonstração, porém, vamos observar um corolário, uma decorrência desse teorema. Ele diz que dois vetores são LD, se e somente se, um é múltiplo escalar do outro. Bom, se eu tenho dois vetores, para que eles formem um conjunto LD, um deve ser uma combinação linear do outro, pelo teorema que acabamos de ver, certo? Portanto, um vetor tem que ser um múltiplo escalar do outro, ou seja, tem que ser o outro vetor multiplicado por um escalar. Então, esse corolário é só uma decorrência do teorema no caso onde o conjunto é formado por dois vetores. Beleza, mas vamos à demonstração do teorema. Veja que é um se e somente se, vale a ida e a volta. O que isso significa? Se um conjunto de dois ou mais vetores é LD,
Então, pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros. E na volta, o que acontece? Se pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros, então esse conjunto de vetores é LD. Vamos fazer primeiro a ida da demonstração. A hipótese é que o conjunto de dois ou mais vetores é LD e precisamos mostrar que pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros. Muito bem. Então, seja X um conjunto de N vetores, V1, V2 até Vn, que é um conjunto LD. Ok. Isso significa que se nós pegarmos uma combinação linear de vetores de x que resulta o vetor nulo, pelo menos um dos escalares não vai ser zero, certo? Porque se isso acontecesse, o conjunto seria Li, mas ele é LD. Então, vamos escrever assim. Existem escalares A1, A2 até AN com pelo menos um não nulo, diferente de zero, certo? Pelo menos um não nulo. Tais que A1 vezes V1 mais A2, V2 até AN, Vn é igual a zero. Ok. Vamos supor que o escalar A1 é o escalar não nulo, sem perca de generalidade. Poderia escolher qualquer um dos escalares, não faz diferença. Suponha que A1 é diferente de zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os dois lados da equação pelo escalar 1 sobre A1. Seria dividir os dois lados da equação por A1 na prática, beleza? No segundo lado da igualdade, temos ali zero, que é o vetor nulo vezes qualquer escalar dá o próprio vetor nulo, vai continuar sendo zero. E no primeiro lado, observe que o primeiro vetor é o vetor V1 vezes o escalar A1. Dessa maneira, vai ficar A1 sobre A1 vezes V1, fica o próprio vetor V1. E aí basta nós isolarmos o vetor V1 no primeiro lado dessa igualdade, que nós escrevemos ele como combinação linear dos outros, e está concluída a ida da demonstração. Vamos escrever isso aqui. Suponha que A1 é diferente de zero, logo A1 V1 sobre A1 mais o termo seguinte seria A2 vezes V2 sobre A1 e assim por diante, até o último termo vai ficar AN sobre A1 vezes Vn igual a zero. Multipliquei os dois lados da igualdade pelo escalar 1 sobre A1. Beleza. Fica o vetor V1, porque A1 sobre A1 resulta 1, né? O escalar 1 vezes o vetor V1 é o próprio vetor V1. E com os outros vetores, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar aos dois lados da igualdade o oposto de cada vetor, certo?
seria o equivalente a passar esses vetores para o segundo lado da igualdade subtraindo, né? Essa é a ideia. Então, nós concluímos que V1 vai ser igual ao oposto de A2 sobre A1 V2, certo? Seria o próximo termo que apareceria aqui depois de A1 V1 sobre A1, né? E assim vai até o último termo, que é o AN sobre A1 VN. E assim conclui-se a ida da demonstração, porque nós escrevemos o vetor V1 como uma combinação linear dos outros vetores do conjunto X, que é V2, V3 até Vn, né? O V1 é igual a cada um dos outros vetores, multiplicados por um escalar e somados todos esses produtos, beleza? Então, essa é a ida da demonstração. A volta é bastante parecida. A nossa hipótese é que um dos vetores é a combinação linear dos outros e precisamos concluir que o conjunto desses vetores é LD. Então, suponha que o vetor V1 é a combinação linear dos outros. V1 é combinação linear dos outros vetores. Então, V1 é igual a cada um dos outros vetores multiplicados por um escalar e somados todos esses produtos, né? Então, é um escalar A2 vezes V2, mais um escalar A3 vezes V3, e assim vai, até um escalar AN vezes o último vetor Vn. A partir dessa igualdade, o que nós podemos fazer? Somar aos dois lados o oposto do vetor V1. No primeiro lado da igualdade vai resultar o vetor nulo, o zero. E no segundo lado da igualdade vamos obter o seguinte, o oposto de V1, que é menos V1, mais tudo que já estava ali, A2V2, e assim por diante até a NVN. Então, veja que nós obtemos uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, que está resultando o vetor nulo. E nessa combinação linear tem um dos escalares que certamente não é zero, porque o escalar que está multiplicando o V1 é menos 1. Então, isso prova que o conjunto de vetores é LD, né? Porque os escalares não são todos nulos. Tem pelo menos um ali que não é zero. Certo? Então, vamos escrever aqui como a equação apresenta um coeficiente não nulo o conjunto X desses vetores é LD, que era o que a gente queria mostrar. Agora sim, podemos realmente falar sobre base de um espaço vetorial. Um conjunto B de n vetores V1, V2 até Vn em E é uma base do espaço vetorial E se duas coisas acontecerem. Primeira, B é Li e segunda, B gera E.
Então, um conjunto de vetores ele será base de um espaço vetorial quando esse conjunto for Li e quando ele gerar esse espaço vetorial. O que significa um conjunto gerar um espaço vetorial? Nós falamos disso na aula passada, né? Todos os vetores do espaço vetorial eles podem ser obtidos por meio de combinações lineares dos vetores desse conjunto que está gerando, né, esse espaço vetorial. Beleza. Por exemplo, o conjunto B desses dois vetores de R2, 1 e 0 e 0 e 1, esse conjunto é uma base do R2, que é conhecida como base canônica. Nós já mostramos anteriormente que esse conjunto é Li. Mostramos isso no início da aula, né? E na aula passada, nós já mostramos também, já verificamos que esse conjunto ele gera o R2. Qualquer vetor do R2 pode ser obtido por meio de combinações lineares desses dois vetores, certo? Então, esse conjunto é uma base do R2, que é a denominada base canônica. Beleza. Abaixo temos um teorema, que é o teorema da unicidade da representação na base. Se B é uma base de um espaço vetorial E, então todo vetor em E pode ser escrito de uma e somente uma maneira, como uma combinação linear de vetores em B. Vai ficar como exercício para você provar esse teorema, é muito simples, tá? É só você pegar um vetor e supor que existem duas maneiras de representar esse vetor como combinação linear desses vetores V1, V2 até Vn. Você vai subtrair uma representação da outra, você obtém o vetor nulo, de modo que o vetor nulo ele vai resultar uma combinação linear de vetores desse conjunto B. E como esse conjunto B é Li, porque ele é uma base do espaço vetorial, você vai concluir que aqueles escalares das representações eles devem ser os mesmos. E aí você conclui que essas duas maneiras de representar o vetor são, na verdade, a mesma maneira, tá legal? Mais um teorema, esse fala de bases e dependência linear. Se B, que é um conjunto de n vetores, V1, V2 até Vn, é uma base de um espaço vetorial E, então cada conjunto contendo mais de n vetores nesse mesmo espaço vetorial é LD. Esse teorema nós também não vamos demonstrar, mas vamos usá-lo para provar o resultado seguinte, que diz que se um espaço vetorial tem uma base com um número finito de vetores, então toda a base desse mesmo espaço vetorial vai ter o mesmo número de vetores, beleza? E esse número de vetores de uma base é o que define a dimensão de um espaço vetorial, beleza? Um espaço vetorial de dimensão finita, ele tem a sua dimensão dada pelo número de vetores em uma base desse espaço vetorial. Ok, então como é que a gente pode provar isso? Que toda base de um espaço vetorial vai ter o mesmo número de vetores, usando esse teorema anterior ali. Bom, vamos pegar dois conjuntos B1 e B2. O conjunto B1, digamos que possui n vetores, V1, V2 até Vn. Já o conjunto B2 terá m vetores, que são os vetores U1, U2 até o m. Opa, eu escrevi V2 ali em cima, é Vn, né? O último vetor, já que são n vetores. E aqui embaixo o último é o m. Bom, o que vai acontecer? Se o conjunto B1 é base do espaço vetorial que eu estou considerando, espaço vetorial E, digamos, qualquer conjunto de vetores nesse mesmo espaço vetorial que tenha mais de n vetores será LD, pelo teorema anterior.
Então, esse conjunto B2, para que ele também seja base desse espaço vetorial, o que vai acontecer é que o M não pode ser maior que o N. M tem que ser menor ou igual a N, né? Porque se M for maior que N, esse conjunto é LD. E se ele for LD, ele não pode ser base de um espaço vetorial. Então, M tem que ser menor ou igual a N. Por outro lado, se B2 for base do espaço vetorial E, analogamente, o N não pode ser maior que o M, porque da mesma maneira, pelo teorema anterior, esse conjunto de N vetores seria LD, e aí não poderia ser base do espaço vetorial. Então, da mesma maneira, N tem que ser menor ou igual a M. Portanto, para que esses dois conjuntos sejam base do mesmo espaço vetorial, a única possibilidade é que N tem que ser igual a M e, portanto, os dois conjuntos, as duas bases, possuem o mesmo número de vetores. E esse número é a dimensão desse espaço vetorial, tá certo? Para finalizar a nossa aula, vamos resolver um exercício. Determine a dimensão do subespaço vetorial W, que é dado por todos os vetores em R3, D, C-D e C, onde C e D são números reais. Nós precisamos determinar uma base desse subespaço vetorial, pois o número de vetores nessa base é a dimensão que a gente está procurando. Bom, observe que esse vetor qualquer do subespaço vetorial W, D, C-D e C pode ser escrito inicialmente como uma soma de dois vetores, onde um dos vetores é D, C e C, e o outro vetor é 0, menos D e 0, ok? Esse segundo vetor poderia ser escrito como o escalar D vezes o vetor 0, menos 1, 0. Isso é muito bom, né? Se eu conseguir escrever o outro vetor da soma dessa mesma maneira, eu vou estar obtendo uma combinação linear de dois vetores ali de R3, gerando o meu vetor qualquer de W. Então, eu vou ter dois vetores que são candidatos a ser a base do subespaço vetorial W, né? Acontece que nesse primeiro vetor da soma, aparecem dois escalares, o D e o C. Portanto, eu não consigo escrever de maneira que fique um único escalar vezes o vetor, né? Então, o que eu vou fazer? Veja que D mais 0 é a mesma coisa que 0 mais D. Eu posso trocar de lugar o primeiro componente dos dois vetores. E isso vai resolver o nosso problema. Porque o único escalar que vai aparecer no primeiro vetor é o C e o único escalar do segundo vetor é o D. Então, a gente vai conseguir escrever essa soma de vetores como uma combinação linear de dois vetores do R3, certo? Vai ficar o escalar C vezes o vetor 0, 1, 1, mais o escalar D vezes o vetor 1, menos 1, 0. Portanto, esses dois vetores 0, 1, 1 e 1, menos 1, 0, eles geram W, porque qualquer vetor do subespaço vetorial W é uma combinação linear desses dois vetores, como nós acabamos de observar aqui, né? Beleza, então, o subespaço vetorial W é gerado pelo conjunto desses dois vetores. Como que eu escrevo isso? Existe uma notação que é a seguinte. Nós escrevemos span e dentro de chaves os dois vetores. O vetor 0, 1, 1 e o outro vetor que é
o vetor 1, menos 1, 0. Isso aqui é igual a W. Poderia também representar de outra maneira ainda, escrevendo os dois vetores dentro de colchetes. Beleza? Então, existe essa outra possibilidade. Que ficaria dessa maneira. Questão apenas de notação, para indicarmos que o conjunto desses dois vetores gera o subespaço vetorial W. E falta apenas verificar que esses dois vetores são LI, beleza? Com isso, esses vetores são base do subespaço vetorial W. Basta analisarmos a seguinte equação. A1 vezes um dos vetores, pode ser o vetor 1 menos 1, 0, mais A2 vezes o outro vetor, 0, 1, 1, igual ao vetor nulo, que em R3 é o 0, 0, 0. Fica A1 menos A1 e 0, mais o vetor 0, A2, A2, igual ao vetor nulo em R3, fazendo a soma dos vetores ali, obtemos o vetor A1 menos A1 mais A2, A2 menos A1, e A2. Para que esse vetor seja igual ao vetor 0, 0, 0, note que A1 tem que ser igual a 0, A2 tem que ser igual a 0, e A2 menos A1 tem que ser igual a 0. Significa que A2 tem que ser igual a A1, como A2 e A1 valem 0, então temos apenas a solução trivial para essa equação. Os dois escalares A1 e A2 valem 0, o conjunto desses dois vetores é LI. Beleza? E, portanto, como esse conjunto de vetores é LI e gera o subespaço vetorial W, é uma base desse subespaço vetorial. Se essa base possui dois vetores, concluímos que a dimensão do subespaço vetorial W é 2. E aí nós escrevemos da seguinte maneira: DIM, dentro de parênteses W, a dimensão do subespaço vetorial W é igual a 2.